Carlos Lourenço é o nosso convidado do Memórias Coletivas de hoje, o podcast que é feito pelo Clássicos Portugal em parceria com a Tunet Rádio. Viemos até à garagem do Carlos, um apaixonadíssimo por Toyotas. Tem um Toyota Corolla 1200 da Livre Van, um Toyota Celica TA 22, mais 2 Toyotas e no meio disto tudo está também um Mini. Vamos então conhecer a história por detrás destes automóveis clássicos todos, não sem antes vos dizer que se também tiverem um amigo, um apaixonado por clássicos, digam-nos então para classicosportugal.pt@gmail.com. Ficamos à espera. Carlos, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua paciência para nos receberes aqui na tua garagem. É um prazer estar aqui com vocês. Para falarmos dos teus Toyotas acima de tudo, mas antes de mais há uma pergunta que vem logo à cabeça. O que é que faz um Mini no meio dos japoneses? Bem, como eu também já tinha dito, eu não sou um fundamentalista da marca. Sim. Este foi, digamos que, o meu segundo carro. Eu tive... O meu primeiro carro é a carrinha Corolla, que já falaste e que está ali fora, que foi o primeiro carro do meu pai, que ele comprou por causa de eu ter nascido. E eu sempre gostei muito daquele carro e pronto. Então foi o primeiro carro que eu comecei a conduzir. Sentado ao colo de alguém, não? Não, algumas vezes, sim, mas mais quando eu era mais velho, porque o meu pai também não me deixava mexer muito naquilo. Quando eu era mais velho, sentar-me dentro do carro e andar com ele para a frente e deixá-lo descair, fazer uma marca no chão, que era para quando ele chegasse a casa não ver que o carro andou. Portanto, eu fazia uma marca no chão, andava um bocadinho para a frente, depois vinha para trás, depois andava um bocadinho para a frente, vinha para trás e deixava mais ou menos no mesmo sítio. Depois, quando tirei a carta, sim, a andar com o carro, esporadicamente ela me deixava conduzir o carro. Depois chegou a altura de eu ter que ter um carro, então fui buscar um Mini, não este, um Mini que era de um colega dele, que tinha o chassi empenado, mas pronto, na altura não havia inspeções, então... Andava assim um bocadinho de ladeco. Cada vez que eu largava o volante aquilo, anda cá para o sítio. Mas pronto, andou durante uns tempos até começar a cair quase de podre. E pronto, e eu ficou sempre o Mini, porque era um carro engraçado e divertido. Depois veio um Fiat Uno, um 55S, que andei algum tempo com o carro e depois tive que o vender por causa de ir buscar esta coisa que aqui está. Pois. Depois já falamos dele, mas houve ali um período que eu não tinha carro e então apareceu este que era branco, há muitos anos. E foi o carro com que eu andei mais tempo, foi o primeiro carro com que eu comecei a competir. Sofreu muito, entretanto foi civilizado, agora como está, e pode-se dizer que fui despropriado do carro. Então, como assim? É da minha mulher. Ok. Porque ela foi o carro onde ela aprendeu a conduzir. Foi neste? Foi nesse. Com um motor com muitos cavalos. Era um motor 1275, mexido, com 2 carburadores. Eu lembro-me que ela começou a andar com o carro, a aprender a andar com o carro, então tinha uma técnica que era dar uns morrinhos no joelho, porque se ela acelerasse com muita força, o carro saía disparado. Então ela batia no joelho, que era para ele começar a andar devagarinho. Exato. E foi uma condição. Ok, queres ter carros? Eu também quero ter um carro. E é este carro, eu quero este carro para mim. É justo. E é o carro dela, que também já foi despropriado. Portanto, isto já foi... Eu fui despropriado do carro e ela foi despropriada pela nossa filha, que ela diz que é o meu. Esse agora é o dela. E elas agora que se entendam. Pronto, exato. Agora já é uma coisa de mãe e filha, já... E pronto, está aí, não há de sair daí porque é o carro delas. É delas. Mas para ires buscar este, lá está, tiveste que vender o teu Fiat Uno. Custou-te na altura ou nem por isso? Não havia assim uma ligação de afeto com o Uno? Não. Era um carro que o meu pai comprou para a minha mãe e eu poder conduzir também. Pronto. A condição era que eu nunca tive um carro teoricamente meu, era um carro meu e da minha mãe. E vocês é que... A minha mãe também não conduzia muito, mas eu
pus o carro todo bonitinho, meti-lhe umas jantes, meti-lhe um aileron da Fiat mesmo, que na Fiat na altura tinham, com uma terceira luz de stop, que naquela altura era uma coisa... O carro travava e tinha uma terceira luz de stop. Uma terceira luz era... que se via bem. Exatamente. Lá atrás. E meti-lhe uma coisa que era então, aí isso era supra-sumo, que era um rádio da Blaupunkt. Não! Com colunas da Blaupunkt. Aquilo era... Isso era um sonoro de fazer inveja. Era um espetáculo. Mas a paixão sempre foi este, até porque o meu pai era mecânico e na altura, agora como o meu filho, não é? Que gostamos de andar lá de volta das ferramentas. Exato, então, a mexer. Eu lembro-me que na altura estavam a reparar um carro destes lá e para o puto não vir para aqui chatear. Agarravam no puto, que eras tu, espetavam, pumba, sim, que era lá eu, dentro. E espetavam dentro do carro e eu ficava lá, porque isto até tinha uma coisa muito gira, que tinha os manómetros, tinha mais do que um manómetro, e eu ficava ali agarrado ao volante, a olhar para os manómetros e a fazer as minhas viagens. Exato, e exatamente. sempre ficou aquela coisa de um Toyota Celica. Pois, claro. Uns tempos mais tarde, depois repararam outro, porque na altura havia muitos destes carros, era até acho que de um amigo dele, que era pintor. Repararam o carro e eu fui experimentar o carro, ao lado do meu pai, não é? E que idade terias nessa altura? Talvez a que o meu filho tem agora, 6. É, sim. Talvez por aí. E ele sentou-me, o que hoje em dia ele se calhar era preso, não é? Porque ele sentou-me no carro, sem cinto, sem nada, embora lá, e acelerar isto, e aquela coisa de eu sentir a aceleração do carro, Exato. Ficar que não era muita, carro, não era muita, mas para a criança, claro. Criança naquela altura era bastante. Eu sentir aquela coisa, fiquei apaixonado e disse, eu um dia hei de ter um carro destes. E o meu pai, sim, está bem. Pronto, e então... Os anos passaram. E assim foi. E eu vi no Correio da Manhã, nos classificados do Correio da Manhã, um Toyota Celica à venda em Santarém. E eu disse, tem que ser, e falar com o senhor. Consegui vender o meu Fiat Uno ao primo do meu pai. Ok. E a tua mãe não ficou zangada? Não, porque a minha mãe não ligava conduzia, mesmo não. muito. E olha, fomos na altura, isto hoje em dia, as pessoas mais novas que eu são escudos, já nem sabem o que é, vendi-o por 450 contos na altura, um Fiat Uno. Não foi nada mal vendido, foi um grande negócio, não? Foi. O carro também estava, tu olhavas para o carro, especiais, e tinha um aileron, bonitinho. Um autorrádio da Blaupunkt. Com colunas da Blaupunkt, aquilo era... E fomos ver o carro. Eu fiquei logo apaixonado pelo carro, porque o carro até na altura tinha umas abas em chapa soldadas. Não era assim uma coisa. Mas não te importaste nada? Não, eu até gostava daquilo. E fui... E fiz logo o negócio com o homem, contrariado. O meu pai muito contrariado, porque os 450 contos que eu tinha ganho... Foi, do Fiat? Paguei por isto. O meu pai, és maluco, o preço tinha que ser negociado e tal, mas um miúdo... Claro, vês o teu carro de sonho e não e pensas em mais nada. Vim logo, pronto, comprei o carro e viemos logo para Lisboa. Logo de Santarém? De Santarém para Lisboa, com uma paragem no carregado do Castanheiro. Na Castanheiro, nas bombas de gasolina para abastecer. Não te esqueces dessa viagem, de certeza. Não. E vim logo todo contente. Este e a carrinha atrás, porque era a carrinha que... Era o vosso carro do dia-a-dia. E vim com o carro logo para casa e lembro-me que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei com o carro a casa foi ir ter com o meu avô e dizer, avô, anda que eu vou-te levar aqui no meu carro de sonho para tu experimentares o carro e tal. Opa, que bom! E o meu avô sempre teve muita paciência para mim. Aquilo deve ter sido... Aí lá está este agora a chatear-me por causa de um carro. Que o meu avô nem carta tinha. Ele deve ter pensado, faço ideia o que é que está ali. Então lá veio, está bem. Então eu sentei, ele sentou-se ao meu lado, eu avô, anda lá. E disse-lhe, lembro-me de lhe dizer, olha, avô, isto é um grande carro, queres ver? Vou arrancar. E conforme arranco, o banco do pendura partiu-se. Com o teu avô lá sentado. Com o meu avô lá sentado e o meu avô, pum, caiu para trás e eu assim olhava, partiu-se o banco. Mas isto faz mal, isto arranja. Não consigo imaginar a maneira mais atropelada de lá dei começar a volta ao carro, família. demos ali uma voltinha, meti o carro na garagem, fomos almoçar.
E aquela coisa de miúdo, a excitação do meu carro. Só falavas no carro. Só falava no carro, almocei assim depressa e vinha, depois comecei a limpar o carro. Opa, E o meu pai veio lá para o pé de mim e eu lembro-me que na ilharga traseira deste lado, ilharga esquerda, tinha uma bolhinha por cima de... Isto tinha uma saia em chapa soldado. Uma bolhinha parecia um bocadinho de ferrugem. Um bocadinho de ferrugem, assim. Eu tiro este bocadinho de ferrugem e pinto e tal, isto o carro fica. E comecei. Nessa tarde, a ilharga de esquerda caiu toda no chão. Estava tudo podre. Tudo podre. Ai. Portanto, o meu carro de sonho tornou-se o meu carro de pesadelo. Eu nunca andei com o carro, fiz essa viagem. Pois. Teve umas semanas parado lá em casa, porque de repente o que é que eu faço com isto? Entretanto, um amigo do meu pai que era bate-chapa, leva para lá o carro, pronto, e depois o carro foi para lá e eu nunca mais andei no carro. Portanto, isto foi, está ali fotografias que eu depois posso-te mostrar, foram 6 anos de recuperação. Que eu nunca andei com o carro. E... Tu nesses 6 anos conduzias o quê? O Mini? O Mini. Ok. Esse Mini. Entretanto, comecei a namorar com a minha mulher. No Mini? No Mini. Engraçado que já perguntaste, o melhor carro para namorar, olha, foi... Eu acho sempre graça a essa pergunta. Foi esse que está ao teu lado, o Mini. Tudo se ajeita. Tudo. Que é bastante grande por dentro até. E pronto, olha, foi assim, mas ela gostava mesmo de mim, que eu só falava em termos de automóveis. O meu carro de sonho, um dia eu vou-te levar a ver o meu carro de sonho. E ela sempre, e ela, pois, está bem. Está bem, que eu os fins de semana nunca estava com ela porque estava na oficina a arranjar o meu carro de sonho. E ela continuou a namorar contigo? Até o dia que eu a levei a ver o carro de sonho. E ela chega lá e, por acaso, o carro estava exatamente como está ali na fotografia que eu mostro. Sentiu-se recompensada nessa altura? Sim, sobretudo que o carro não tinha capô, não tinha portas, não tinha guarda-lamas, não tinha motor, não tinha nada lá dentro, tinha o tejadilho, as ilhargas que já estavam postas. Ela pensou, sim senhor, está aqui um rapaz, Sim, exatamente. Vai valer a pena. Ela hoje confessa que na altura disse, sim, o carro é muito giro. E ela hoje confessa que diz, mas que destroço é este? O que é que este gajo está a pensar? Mas pronto. Foi assim. Foi assim. Portanto, ela gosta mesmo de mim porque ainda se mantém. Pois, exatamente. Mas foi muito tempo. Acho engraçado que hoje, na altura havia muito isso, hoje já não há tanto. Sabes, aqueles papelinhos que metiam nos para-brisas dos carros, de voodoos e de coisas, de mestre, não sei das quantas. Exatamente. Portanto, todas as semanas tinha um papel desses lá no tablier a dizer, tem esperança que isto há de ficar bom. Portanto, foram 5, 6 anos. Exato, a acreditar até ao dia em que ele ficou realmente todo impecável. E depois ficou. Se bem que a única coisa nova que este carro não levou foi o tejadilho. Tudo o resto foi refeito. Foi. Que luta, mas valeu a pena, não é? Sim, valeu a pena, porque ao fim de 6, 7 anos o carro estava a andar, todo restaurado. Fiz umas voltinhas com ele durante cerca de 1 ano. Devo ter feito para aí uns 1000 quilómetros, se calhar nem tanto. E depois deu uma pancada de o desfazer todo e fazer a réplica de como eles corriam na altura. E, portanto, foi mais 3, 4 anos com o carro. Foi mais tempo, porque, entretanto, foi 2 anos, emigrámos para Moçambique, tivemos lá 3 anos. Portanto, e com a tua namorada, atual esposa, a continuar a acreditar que tu não eras maluco. Sim. Possivelmente sim. Resumidamente era isso. Sim, mas pronto. É verdade que em pequenito, antes de dizeres mãe, pai ou mamãe, papá, começaste a dizer marcas de carros? Começaste a dizer Renault, Volkswagen, Fiat? Não. Não é bem dizia assim. Mãe, pai, mas quando comecei a ter a noção de automóveis, eu sabia as marcas todas dos carros na altura, que não era como hoje, que hoje os carros são todos iguais. São todos iguais, hoje não consegues tudo a distinguir. mesma coisa. Na altura, eu
fazia guerras com o meu pai, com os mecânicos todos amigos deles, porque eu conhecia os carros pelo som e à distância e dizia-lhes qual era o modelo. Sim, isso era verdade. Pá, que giro, que giro. E como é que começa a tua relação com os ralis? Como é que vem isso para a tua vida? Bem, eu sempre gostei muito de automóveis e na altura, com esse Mini, fazia aquelas coisas dos rapazes de andar mais depressa e tal, e um amigo, um vizinho meu, que tinha um carocha, disse-me, eu tenho aí umas tertúlias de malta de carros, estás de ir um dia comigo. E pronto, e eu um dia fui com ele a uma tertúlia que havia há muitos anos atrás, na Mexicana. Ok. E quem é que eram as pessoas que estavam nessa tertúlia? Normalmente, aliás, eram todos os amantes de carros da zona de Lisboa que competiam. E muitos entendidos, muitos jornalistas até da altura. Toda a gente lá estava. E pronto, e foi aí, na Mexicana, que eu comecei a ter este contacto mais com os ralis de regularidade, com as provas de velocidade, a começar a ir aos autódromos, a assistir às coisas. E pronto, e foi aí que começou esta coisa da parte mais desportiva. Ok. Eu tinha um Mini, na altura lá parava lá algumas pessoas que corriam com Minis, o Fernando Soares, o Vasco, muita gente que corria com Minis, e eu acabei por comprar um Mini de corrida, que é um que ali está. Numa daquelas fotografias? Sim, que era um Mini Miglia original. Portanto, um carro que corria em Inglaterra, que foi importado para cá, com um motor feito por, na altura, um dos gurus dos Minis, e quem tiver a ver e entender de Minis, certeza que ouviu falar no nome dele, que era o Richard Longman, que era o preparador dos carros de corrida, e esse motor era original, e o carro andava muito. Eu comecei a fazer provas com aquele carro, de velocidade, ao mesmo tempo que fazia com os ralis de regularidade. Exato. E pronto, e foi aí que começou toda esta coisa Dos ralis. dos ralis. E hoje corres com quais? Hoje em dia? Com todos. Com calha. Menos com esse já, que esse já foi, esse Mini já foi... Já sofreu muito. Já foi reformado, pronto. Ok. E agora em como é dela. Com os outros, corro com todos em diferentes tipos de provas. Mas pronto, com aquele Toyota que ali está, o Starlet, fazemos o Grupo 1, chegámos a ser campeões em 2018. Com a carrinha corro em ralis de regularidade, Ok. que eu acho giro que toda a gente me diz quando ela chega, aí vem o carro das compras. Tudo bem, é um carro das compras, mas já ganhou a classe. E nesse momento disse, está bem, segurem aí na minha cerveja que eu já vos mostro. O que é que faz o carro das compras? Uma coisa que eu não faço, mas isso é uma coisa já pessoal, é o carro agora, a carrinha. Eu fiquei com ela, que era do meu pai, e eu quando comecei a trabalhar, isto é uma pequena parte, quando eu comecei a trabalhar eu queria aquela carrinha para mim e ele queria a vender. Então eu, com os meus primeiros ordenados, guardei dinheiro, comprei o carro de sonho dele, que era um Celica a seguir a este, o primeiro com faróis de recolher. Ah, sim. Aqueles faróis escamoteados, Sim, exatamente, não é? Grande estilaço. Que era o carro que ele sempre queria. Então eu comprei aquele carro e cheguei, fiz-lhe a surpresa, estacionei-lhe o carro na garagem e disse, anda lá ali à garagem, eu tenho uma coisa para ti. Faço um negócio contigo, tu dás-me a carrinha para mim e eu dou-te aquilo que ali está dentro. Ele, é maluco e tal. Deve ser mais uma carcaça. Mas é maluco. E quando eu abri, foi a única vez que eu vi o meu pai quase a desmaiar, que encostou-se à parede e ficou a olhar para o carro. Pronto, e foi, o negócio foi assim, eu fiquei com a carrinha, ele ficou com o outro carro e eu agarrei na carrinha e mexi-lhe um bocadinho. Portanto, a carrinha agora, em vez de ser 1200 é 1600, tem um motor de um carro parecido com este. Mas nas provas eu inscrevo-me sempre na cilindrada real do carro.
Sim, 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 sim. Não é como os outros que se inscrevem com 1.200 e têm um 2.000 lá dentro. Aí assim há um bocadinho de batota, não é? é um bocadinho. Isso não. Tu nos ralis gostas do Sainz do pai e na Fórmula 1 também gostas do Carlos Sainz, do filho? Sabes, eu acho que a Fórmula 1 agora perdeu um bocadinho aquela mística que tinha. Pronto, porque antes vias mais lutas, hoje em dia não é tão assim, mas gosto do filho. Tem tido bom desempenho, se bem que eu não sigo muito, já não sigo tanto a Fórmula 1. Pois, hoje em dia, quase que a Fórmula 1 só tem alguma reviravolta por demérito ou azar de alguém. Porque, Exatamente. à parte disso, parece já estar tudo muito Basicamente definido logo feito ali enquanto de antes. na grelha de partida, não E é? depois podes-me dizer assim, mas isso pronto, lá gostas de coisas velhas. As imagens que tu todos, tens das por isso lutas estamos do aqui. Senna, do Prost, do Pois. Schumacher, já não vês hoje em dia. Pois não, Do definitivamente. Piquet, do próprio Fittipaldi, que eu tenho uma história engraçada com esse senhor. Com o Fittipaldi? Sim, Então, com o Fittipaldi. Eu sempre admirei o senhor por causa de tudo aquilo que ele fez, não é? Naquelas Claro. alturas em que eles iam sentados em cima de um depósito de gasolina com muitos cavalos atrás. Exatamente. E ali a quase a morderem-se uns aos outros, coisa que hoje em dia não vês. E eu, o primeiro ano que eu fui correr com isto ao Caramulo, ele era a entidade convidada, vá lá, a pessoa de destaque convidada. E eu, quando cheguei ao Caramulo, lá estava ele. eu fui fazer as verificações e nisto chega o Lacerda, lá no Bugatti, naquele Bugatti antigo que eles têm, com o Emerson Sr. Fittipaldi Emerson Fittipaldi, a pois. conduzir. E parou ali e não havia ninguém naquela sexta-feira. Eu cheguei lá sexta-feira de manhã e o Caramulo estava deserto, não havia ali assim ninguém, ainda não tinham chegado. E eu começo a olhar para aquilo, mas está aqui o Fittipaldi. Assim, E assim, aqui, aqui. tu aqui agora. Eu tenho que lhe pedir um autógrafo. E eu começo a olhar, então, mas onde é que eu vou escrever? Eu não tenho aqui nada onde escrever. Nem como escrever. Então, olha, o que é que eu tenho? O livreto deste carro. Tenho o livreto do carro e olho para o lado e tenho a médica da Vemere. A médica da Vemere ali, eu volto, como eu sou do Chapador, não é? Cheguei lá e disse, doutor, olha, desculpe lá, identifiquei-me e disse, empresta-me uma caneta. E ela, toma lá, agarra na caneta, chega ao pé do Fittipaldi, olha, acima aqui o livreto do carro. E ele deu-me um autógrafo no livreto do carro. Ana. E pronto. Portanto, este carro tem o livreto que está inutilizado, não é? Porque está autografado pelo Fittipaldi, mas em como isto também já tem o outro livreto de plástico. Pronto, Mas ok. aquele de origem está autografado Está ali pelo, mesmo. pelo Puxa, Fittipaldi. que bom. E eu isso assim, aqui pronto, é. olha, nem consegui falar com o senhor, pronto, toma lá um Mas autógrafo. pronto, tens um autógrafo. Já fiquei todo contente. Domingo, no meio das subidas, das provas, no hotel do Caramulo, eu entre as subidas, pronto, tive que ir à casa de banho, não é? E fui a correr à casa de banho um instantinho e estou na casa de banho e está um senhor ao meu lado e eu ouço um telemóvel a tocar. Como elas não vamos olhar para os senhores, não. Fica só esquisito. Fica esquisito. E eu ouço um telemóvel a tocar e um senhor com um sotaque brasileiro, bolas, só nestas alturas é que me ligam e tal, está aqui uma pessoa e tal. E olho para o lado, aí tive que olhar para o lado, não é? Quem é que era? O Fittipaldi. É. Pronto, então depois tivemos ali... A vossa história já começava a ter muitos pontos ali. Tivemos a quase meia hora na casa de banho a falar, por várias coisas, desde da época dele a correr e muitas coisas. Pois. Ali, os dois ali na casa de banho a falar e a mulher dele preocupada porque ele O nunca marido mais foi à casa saía de banho e a minha também à espera porque eu tinha que ir correr e tal, e nós ali na casa de banho. Depois pronto, sim, quando senhor, saiu que disse à grande minha mulher, história. olha, estava com o Fittipaldi, então tiraste uma fotografia? Não ia tirar uma fotografia na casa de banho. Essa aí é que parecia mesmo mal, não é? Mas pronto, foi uma história Isso engraçada. é uma história com contornos muito, muito engraçados. Pronto, foi memorável esta participação Então do Caramulo, foi memorável. Pronto, eu ia perguntar-te se tinhas algum momento assim memorável nos teus ralis, esse bate todos, mas algum pódio que também te tenha marcado em especial, que tenha sido mais difícil, mais renhido, mais suado? Algarve. Autódromo do Algarve com o Toyota no Grupo 1.
Foi o mais suado e também foi o melhor, porque depois a minha filha foi comigo para o pódio. Pronto. Embora fiquei em segundo lugar, não ganhei a corrida, mas foi bastante suado porque nós corremos às 8 da manhã. Sim. Corremos às 8 da manhã e durante a noite foi um dilúvio, um dilúvio, choveu. No outro dia, um sol daqueles típicos do Algarve. Pois, a queimar tudo. A queimar tudo. Então às 8 da manhã, quando fomos para a pista, estava seco e molhado. E havia muitos a correrem nessa corrida. Eu tinha um grupo muito grande de minis. Pronto, e andava lá no meio, então foi muito trabalhoso. Aliás, o carro ainda tem uma marcazinha daquele lado que foi vários toques laterais que foi dado no mesmo mini, porque ele queria que eu saísse e eu não queria sair. Pois claro. Pronto. Epá, mas isso é uma perícia muito aguçada, não é? Com esse piso assim misto. Sim, e lá está, foi muito complicado porque tinhas tração, não tinhas tração, escorregava, não escorregava, e numa zona que quem faz o autódromo lá embaixo conhece, que é a direita cega a mergulhar. Eu, quando entro nessa curva, tinha acabado de passar o grupo todo dos minis, e quando entro nessa curva faço um 360, porque o carro saiu-me de repente, e eu só me lembro de estar agarrado ao volante e estar a pensar quantos é que me vão bater, quantos é que me vão bater, quantos é que me vão bater. Exato. Quando é que isto para? Eu endireitei e siga. Quem viu de fora, se calhar, diz, aquele gajo fez um 360 e continuou ganda piloto. Não, foi mesmo pura sorte que eu lá dentro estava, ai, quando é que isto... E correu bem. Quando é que isto para e correu bem. Pronto. Essa foi a mais marcante. A mais renhida, de certeza, não é? E ali fora ainda tens então um Toyota que está tapado e que me disseste, sobre o qual falaríamos mais aqui à frente na nossa conversa, mas eu não sei nada sobre ele. É o carro do meu dia-a-dia, porque pronto, já que eu gosto de clássicos, eu ando permanentemente de clássico. De clássico. É uma carrinha Toyota Corona de 77. É o teu carro do dia-a-dia? Carro do dia-a-dia. Eu sabia que havia ali história, por isso é que estava tapado. Não, por acaso agora está tapado porque... 47 anos, então. Sim. É do mesmo ano da minha mulher. Portanto, ele está tapado porque está este tempo, chove, não chove. Sim. E então está ali tapado por causa da chuva, mas é o carro que anda no dia-a-dia sempre. Okay. E que de certeza vira umas quantas cabeças, não é? De andar assim por várias razões. Trânsito. Por várias razões. Ele porta-se bem nas filas e tudo? Porta-se porque, lá está, eu basicamente não tenho nenhum carro de origem. Todos eles, como já viste, estão todos alterados. Estes estão alterados a uma coisa que é chamada a ficha de homologação, que é a ficha que a marca entrega à FIA com as alterações que podem ser feitas nos carros. Sim. Todos eles foram feitos de acordo com essa ficha. Este carro do dia-a-dia não está de acordo com essa ficha, mas está alterado para aguentar as coisas do dia-a-dia. Pois. Tem um motor motor Toyota, não é mesmo? Mas basicamente mais novo, com alguns cavalitos. É de injeção e pronto, porta-se muito bem. Quando tem que acelerar, acelera. Exato. E acelera. Mas sim, aguenta-se. Também se aguenta nas filas. Aguenta-se nas filas. As embreagens, tudo isso. Porta-se bem. Isso porta-se muito bem. E é giro realmente que faz as pessoas de vez em quando olharem. Pois, exatamente. Que este é o campeão disso. Pois, claro que sim. Este é o campeão disso. E com disso. estes faróis CBE, não é? Que dá sempre aquela paleca de coisa antiga. Já tive um senhor espanhol de moto a bloquear-me o carro na Avenida da República, no meio do trânsito, bloqueou o carro, e eu assim, o que é que este quer? E vem-me pedir, por favor, deixa-me tirar uma fotografia. Homem, tira fotografias. Homem, pegou-me um susto de morte, mas vá, tira lá a fotografia. Já tive ali ao pé do C. Santos, em Moscavide, eu vir com o carro e dizer à minha mulher, olha, o carro que vem atrás de nós vai ver o carro que vai passar por nós. E o carro nunca passou. E ao pé do Batista Russo, nos semáforos, ele parou ao meu lado, um Lamborghini, um Gallardo, uma coisa assim qualquer, cor de laranja.
Também super vistoso e Sim. carrão. E o gajo voltasse, para aí na paragem que é para eu tirar a fotografia. Assim, está bem. São histórias tão giras, não é? E tem outras coisas também engraçadas, e essa eu nunca mais me vou esquecer. Duas delas. Uma engraçada, outra também engraçada, mas mais comovente, que é no Caramulo, nesse do Fittipaldi. Tive um rapaz a fazer poses de top model aqui no carro. Meteu-se aqui em frente no capô, sim. Mas ele era um senhor assim, com alguma barriga, então puxou a camisa para cima para ver bem a barriga, e depois estava a fazer poses sexys com a barriga à mostra, aqui no capô. E eu a dizer-lhe, ficas mesmo bem, olha, posso tirar-te uma fotografia? Ele nem me conhecia. Posso tirar-te uma fotografia ao pé do carro? Tira, mas vê lá. E eu disse, encosta-te mais ao carro. Mas vê lá que o carro não é meu, o dono. Assim, não preocupe, o carro é meu. Ele ficou assim todo coisa. E ficámos amigos. E também tenho no mesmo evento com este carro um rapaz com síndrome de Down. Sim. E ele tinha problemas cognitivos, não era só sobre o síndrome, teve uma paralisia cerebral. E o rapaz estava de volta do carro e eu disse à irmã, senta o miúdo lá dentro. Ela ficou assim toda a coisa, e o miúdo sentou-se lá dentro e notou-se na expressão dele que acho que tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido. E ele depois até quase nem queria sair do carro, e lá, com tempo para ir fazer a subida. Mas foi engraçado, foi uma história. E tu a pensar, bolas, só por isto valeu a pena os anos todos que eu andei à volta do carro a arranjá-lo. Sim, por isso sim. E também tens histórias assim comoventes com o teu avô, não é? Com aquele lá de fora, com a carrinha de supermercado. Não foi com ele que fizeste algumas viagens também com o teu avô? Todas as viagens, é assim, nós hoje estamos aqui, esta é a minha casa em que eu vivo, mas na altura esta era a casa de férias dos meus avós. Portanto, nós vivíamos em Lisboa e para vir até aqui a Alhandra, na altura, anos 70, 80, era uma viagem. Portanto, era só o fim de semana, a viagem do fim de semana, não havia autoestrada, não é? Havia autoestrada. Vinham respirar o ar puro aqui dos montes. Na zona dos montes. E então, eu lembro-me que todos os fins de semana que nós podíamos vir para a casa de férias dos meus avós, era naquela carrinha, e eu vinha sempre ao colo dele, porque tinha que ser. Hoje em dia éramos todos multados, não é? Mas na altura era... os anos 70, saudades. Exatamente, ao colo dele, e ele, coitado, a vir comigo estes quilómetros todos, comigo com ali calor, sentado em cima com calor e com aquelas coisas, mas pronto, era... E isso eu lembro-me sempre. Outras vezes era ele à frente e eu na bagageira do carro, mas sempre ao pé do meu avô, encostado ao meu avô. Pronto, por isso é que eu não... nunca. Aquele não... Nunca. Aquele não sai, não é? Engraçado que por acaso até está aí dentro desse Mini. Está aí uma cadeirinha de bebê. Pois está, mas assim com um ar antigo. É a cadeirinha que o meu pai comprou para mim. Em 1975, quando eu nasci. E era onde eu vinha, quando o meu avô não vinha, era onde eu vinha nessa cadeirinha. E hoje coisa boa. Eu fico contente porque os meus 2 filhos já andaram naquela carrinha, nessa cadeira. Que bom. E ela está aí no Mini, porque eu tenho andado com o Mini e o meu filho só anda no carro, dentro dessa cadeira. Sim, na cadeirinha. Que espetáculo. É muito bom sentir também o apoio deles, não é? Dos filhos, da esposa. É fundamental para se alimentar estas paixões, não é? É fundamental. E posso dizer uma coisa que é... E que muita gente dos carros, na altura, crucificou-me. E que foi... está ali na fotografia, está ali um 911. Ok. A história daquele 911. Aquilo era um 911, um 27S, com um look turbo, com uns alargamentos. O carro de sonho da minha mulher, a minha mulher é de extremos, o carro de sonho da minha mulher é esse Mini e aquele Porsche. Ok. Parecidos. 880? Parecidos. E eu posso dizer que... Ela queria muito. Falava tanto do Porsche, que até o puto parvo da altura, comprei um Porsche 911. Com as portas podres e pronto, mais um carro para eu arranjar e passar horas à volta do carro. E o carro foi arranjado e eu, na altura,
na altura que tinha o carro arranjado, fui buscá-lo ao trabalho, porque ela, todos os Porsche 911 que via, ia lá ver. E eu fui buscá-lo ao trabalho de 911, vamos lá ver. Qual vai ser a reação? Qual é que vai ser a reação? E ela, naquele dia, vamos a caminho do carro assim, olha ali um Porsche, está bem, anda lá, vamos embora que eu tenho coisas para fazer. Assim, anda a ver o carro, não quero. Assim, pô, ou seja... Logo este que é o meu? Logo este. Ela não tem curiosidade de ir E ver. depois lá, anda a ver, e contrariado, eu até tinha feito uma dedicatória, coisa num papel, e meti lá, e ela começou, tão bonito. O que é isto? Um Porsche? Sim, então é para ti, olha, um carro. Pronto, e ela lá aceitou e tal. Casámos-nos naquele carro, mas depois, por coisas da vida, ela chegou-me a dizer, então, mas isto é só carros, tens que vender carros. E eu disse, mas queres vender carros? Qual é que queres vender? Vende-se o Porsche. E eu agarrei, para vender o Porsche? Bora. E vendi o carro. Pronto. E fiz o resto das obras em casa, e mobilei a casa. E construíram a casa que têm hoje. E pronto, e foi assim. Okay. Mas muita gente me diz, mas tu ficaste com um Mini e com um Toyota e vendeste um 911. Cada um tem a sua história e tem a sua emoção ligada e há coisas que têm de ser. E tem que ser, e foi. E é só despedir-me de ti perguntando-te então que carro é que falta nesta garagem? Ainda é um 911? Ainda pode vir a acontecer? Não. Está completa? Está assim, está muito bem. Está. Que eu posso dizer que hoje em dia os carros, o valor dos carros está estupidamente caro. Portanto, eu vendi o meu 911 e nunca mais vou conseguir comprar um, porque qualquer 911 anda à roda dos 100 mil euros. Será que vale? Será que não vale? Não sei. Mas já foi, já passou. Eu estou contente com o que tenho. E acho que há uma boa herança para os miúdos e já chega. Porque os carros são isso, não é? Não é só chapa e fios e borrachas, são histórias. São história. São aquilo que vivemos neles. Exatamente. Carlos, muito obrigada. Nada. Muito obrigada por este momento que aqui passámos, por partilhares connosco as tuas histórias e qualquer coisa encontramos nos Clássicos de Portugal, nos rallies, por aí. Sim, combinado? Sobretudo nos Clássicos de Portugal, lá, em Benfica. Fazemos isso. Exatamente. Muito obrigada, Obrigado, muitas felicidades. Muito muitas obrigado, felicidades sim. para tudo isto. Aqui ficamos então com mais um episódio do nosso podcast Memórias Coletivas. Esperamos por vós aqui no nosso canal do YouTube, em breve com mais histórias para partilhar. E se conhecerem alguém, lembro, classicosportugal.pt@gmail.com. Ficamos à espera de conhecer mais quem alimente esta paixão por clássicos.